Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar com você em mais uma direção, imitação de Cristo. Estamos querendo imitar Cristo. Hoje vamos ver como suportar as ofensas. Como reagir quando as pessoas nos ofendem. Acolho você que está na TV Evangelizar, você que está no meu canal do YouTube. O Frei vai lendo e vai explicando. Estou no livro 3, capítulo 46. Jesus Cristo diz: Filho, permaneça firme e espere em mim, que são as palavras dos homens, senão palavras. Primeira coisa, veja, a direção de hoje inteira vai ser sobre isso. Como suportar as ofensas das pessoas. Quando as pessoas com palavras te ofendem. Primeira coisa que Jesus está te falando é: permanece firme e espere em mim. Quando alguém te afrontar, quando alguém te ofender, espere em mim, permaneça firme em mim. E aí Jesus já te pergunta: o que são as palavras dos homens, se não só palavras? Ferem o ar, mas não ofendem a quem está firme e sólido como rochedo. Então aqui a gente já encontra algo muito importante. Se você estiver firme em Jesus Cristo, quando as pessoas jogarem palavras ofensivas sobre você, se você está sobre Jesus Cristo, isso não vai te ofender. Ok? Esta é a base. Se Jesus Cristo for sua base, essas palavras ferem o ar, mas não ofendem a quem está firme. Elas são palavras jogadas ao vento, mas não são capazes de ferir você, porque você está afincado na palavra que é Jesus Cristo e não na palavra dos homens. Se com efeito és culpado, sirva-se do que dizem contra você para se corrigir. Aqui é muito importante. Se alguém está falando de você, e aquilo que ela fala de você é uma verdade, se corrija. Então, na verdade, não é uma ofensa. Talvez até o jeito que ela está te corrigindo te ofende. Pode ser. Pode ser. Pode ser que você até ela está falando a verdade, mas está te ofendendo. Mas se corrija. Se é verdade o que a pessoa está falando, se corrija. Já se a sua consciência não acusa de nada, então vamos lá, se a pessoa te ofende, te falando uma verdade que você reconhece que é verdade, você deve se corrigir. Poxa, ela está me ofendendo, mas ela está falando uma verdade. De fato, eu sou isso que ela está falando, então eu vou me corrigir. Mesmo que ela esteja te ofendendo, aceita essa humilhação e se corrija. Agora, e se o que ela está dizendo não é verdade? Se a sua consciência não te acusa do que ela está te acusando, lembre-se de que deves sofrer com alegria este breve aborrecimento por amor de Deus. Ou seja, você deve sofrer com alegria esse breve aborrecimento. A gente está aqui dizendo para você conselhos para você imitar Jesus. Jesus sofreu tudo isso. E Jesus sofreu as ofensas em silêncio. Jesus não se justificou. Jesus não quis ir atrás, não discutiu, não brigou. Então nós estamos querendo que você imite a Jesus Cristo. E o que deve ser feito? Quando alguém te acusa, quando alguém te ofende sem você ter culpa, sofrer com alegria, por amor a Deus. Gente, isso é fácil? Não. Na prática, isso aqui não é fácil. Essas realidades que eu tenho tratado e já tratei algumas vezes são umas das mais difíceis de o ser humano realizar. Não se desculpar. Deixar ser desprezado. Deixar ser ofendido e ainda ficar alegre com isso, meu Deus, isto é o mais alto grau de santidade, viu? E vou já ser muito sincero com você.
quase poucas pessoas que estão me assistindo conseguirão fazer isto. A própria Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa da igreja, ela diz que uma das virtudes que ela tinha muita dificuldade de praticar era a virtude de não se desculpar. Toda vez que alguém acusava ela de algo que ela não fez, ela tinha dificuldade de ficar quieta. A própria Teresa diz que para ela isso era muito difícil. É bom que você escute ofensas algumas vezes, já que não és capaz de suportar golpes maiores. Mas por que tais palavras chegam tão rapidamente ao seu coração? Por que essas palavras machucam tanto o nosso coração? É uma pergunta que a gente pode fazer, já que a gente não fez, já que a nossa consciência não nos acusa, por que a gente fica tão chateado? É uma pergunta que a gente deve se fazer. E você vai descobrir já já o que está por trás disso. Porque veja, uma coisa é a pessoa falar algo que você é. Então ela te ofende, mas na verdade você é aquilo. Você errou, você pecou mesmo, então no fundo há uma dor, mas porque de fato você fez. E agora? E quando você não fez? Você não fez, a sua consciência não te acusa. Por que quando essa pessoa fala, te machuca tanto? É porque você ainda é carnal e se preocupa demasiadamente com o juízo dos homens. É uma outra pergunta, mas que também pode ser uma afirmação. Talvez seja porque você é carnal e se preocupa demasiadamente com o juízo dos homens. Isto, na verdade, está por trás do nosso aborrecimento, da nossa chateação. Porque se a pessoa nos ofende, mas nós não somos aquilo que ela está falando, a nossa consciência não nos acusa, nós não deveríamos ficar ofendidos. Mas se nos ofendemos, é porque ainda somos carnais e nos preocupamos demasiadamente com o juízo dos homens. Nos preocupamos com o que pensam de nós, nos preocupamos com o que falam de nós. Ai, Jesus, esse é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. É porque teme ser desprezado? Na verdade, você teme ser desprezado? Por isso não quer ser repreendido quando comete erros, fazendo tudo o que pode para escondê-los? Até quando você comete erros, você tenta esconder esses erros, porque no fundo nós não queremos ser desprezados. Já falamos sobre o desprezo aqui. Examine melhor seu coração e verá que em você ainda vive o amor do mundo e o desejo vão de agradar os homens. Então, se a gente se chateia quando o outro nos ofende, se a gente fica chateado em demasia, é claro que vai chatear, qualquer ofensa chateia, mas quando a gente fica muito arrasado com algo que a gente não fez, amado irmão e amada irmã, é porque talvez ainda temos amor ao mundo e ainda temos um desejo muito grande de agradar aos homens. E, gente, este é um veneno. Queremos agradar aos homens. E não devemos ficar preocupados em agradar aos homens. Queremos ter uma boa imagem para os homens. Isto não vale a pena ficar vivendo uma vida querendo agradar aos homens, querer manter uma boa imagem para as pessoas. O importante é a tua consciência estar limpa com Deus. Este é o importante. Porque a repugnância que sente por ser humilhado e associado às suas fraquezas prova que você ainda não possui humildade sincera, que não está verdadeiramente morto para o mundo e o mundo não está crucificado para você. Escuta as minhas palavras e não se importará com o que os homens disseram. Então, escute Jesus Cristo e você não vai se preocupar com o que os homens estão dizendo de você.
Fique preocupado com a sua consciência. Se a tua consciência te acusa, vai buscar o confessionário, vai se arrepender, vai mudar de vida. Mas se a sua consciência não te acusa, não fica preocupado com o que dizem de você. Se preocupe com o que Cristo pensa de você. Pronto. O que causariam elas em você caso as desprezasse inteiramente como a palha que o vento leva? Ou seja, o que essas ofensas causariam em você se você as desprezasse? Poderiam, porventura, fazer-lhe cair da cabeça um só fio de cabelo? Quem não anda recolhido interiormente e não traz a Deus adiante dos olhos, facilmente se aflige com a menor palavra ofensiva. Olha, isso aqui é muito sábio, né, minha gente? A imitação de Cristo é maravilhosa. Qual é o segredo para as ofensas não te afligirem? Estar recolhido interiormente em Deus. Estar recolhido nele. Quem não anda recolhido interiormente e não traz a Deus diante dos olhos, recolhido interiormente e trazer Deus diante dos olhos. Se você não fizer isso, você vai se afligir com a menor palavra que as pessoas te disserem. Então esse é o segredo, se firmar nele, viver uma vida interior, ter os olhos nele, não focar nas pessoas, não estar preocupado com o que as pessoas pensam de você. A tua vida tem que ser pautada mediante a palavra de Deus, mediante a sua consciência. Porque eu sou o juiz e conheço todos os segredos do coração humano. Eu sei como as coisas transcorrem. Eu conheço perfeitamente quem faz a injúria e quem a sofre. Ou seja, Jesus sabe de tudo. Ele conhece quem está fazendo a injúria e ele conhece quem está recebendo a injúria. De mim saíram estas palavras: eu permiti este sucesso para que se descubra o que há de oculto em muitos corações. Eu julgarei o culpado e o inocente. Jesus sabe quem é o culpado, Jesus sabe quem é o inocente. Porém, primeiro desejo provar a um e a outro com uma balança secreta. Com uma balança secreta. Ou seja, se Deus permite essa situação, é porque Deus está provando um e outro. Lá ele provou para ver se ele conseguiria ficar quieto, sem injuriar. E este aqui que foi injuriado, ele está provando para ver como que você reage mediante as ofensas. Ambos estão sendo provados. Se aquele não consegue se segurar e fala asneira, ele perdeu a virtude. E se este aqui não consegue aceitar o desprezo, ele também perde a virtude. Ambos estão sendo provados. O testemunho dos homens muitas vezes é falso, mas o meu juízo sempre é verdadeiro. Ele subsistirá e não será revogado. Então, fique em paz, porque o juízo de Deus é o que importa, não o juízo que as pessoas fazem de você. E o juízo de Deus é justo e verdadeiro. A maior parte das vezes ele está oculto e poucas pessoas descobrem suas particularidades. Apesar disso, ele nunca erra, nem pode errar, ainda que os olhos dos ignorantes nem sempre pareça justo. A mim, pois, você deve submeter todas as impressões que se formam na terra e não confiar em seu próprio julgamento. O justo não se desequilibra, preste atenção, o justo não se desequilibra com qualquer coisa que lhe acontece por ordem de Deus. Pouco lhe importa que o acusem injustamente. Se você for uma pessoa santa de oração, você está pouco preocupado se estão julgando você injustamente, porque você está preocupado com o julgamento de Deus e não com o julgamento dos homens. Irmão, você está entendendo, sim ou não? Esta direção ela é importantíssima para a nossa vida, porque constantemente tem gente nos ofendendo com palavras. A pergunta é como nós vamos reagir? Porque elas vão falar, não adianta você querer que elas não falem, elas vão falar.
A pergunta é como você reage. Isso você não pode mudar que elas não falem, agora você pode mudar a forma de reagir. Não se enche de vaidade se com razão outros o defendem, porque sabe que eu sou o examinador dos corações e dos pensamentos e que não julgo segundo o exterior e as aparências. O julgamento de Deus é maravilhoso. Ele não julga segundo as aparências, mas ele julga o coração. Ele conhece o coração. O que parece louvável ao juízo dos homens, muitas vezes é criminoso aos meus olhos. Aquilo que é justo aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. E muitas vezes aquilo que é abominável aos olhos dos homens não é abominável aos olhos de Deus. Ou seja, o julgamento de Deus não é igual ao nosso. Senhor Deus, justo juiz, forte e paciente, que conheceis a fraqueza do homem e sua propensão para o mal, sede minha fortaleza e toda a minha confiança, pois não basta que a minha consciência não me acuse. Vós conheceis em mim aquilo que eu ainda não conheço. Por isso devo humilhar-me todas as vezes em que for repreendido e devo suportar tal tratamento com obediência e mansidão. Senhor piedoso, perdoai-me as vezes em que não agi assim e dai-me a graça de um maior sofrimento para o futuro. Porque, para alcançar o perdão, devo ter mais confiança em vossa misericórdia do que em minha presumida virtude, que se acha capaz de justificar o que minha consciência mal conhece. Eu creio que ficou claro para você o que devemos fazer para reagir, como devemos reagir, como suportar as ofensas. Esse vídeo vale até ser revisto, para que você entenda ponto por ponto do que o Frei foi trazendo. É assim que eu devo reagir quando alguém me ofende. E se você ver, é totalmente o contrário do que a gente faz. Nós reagimos muitas vezes nos desculpando, nós reagimos muitas vezes dando com a mesma moeda, nós reagimos com brigas, nós também, a pessoa nos ofende, a gente também ofende ela. Não é este o caminho. Não é este o caminho. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Então, é nesse sentido, como suportar as ofensas. Foi tudo explicado para você. Se preciso, volte ao vídeo, escreva, reze, porque tudo foi orientado como reagir com as ofensas. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.